Sabe aquela ideia comum de que, quando as crianças viram adolescentes, elas simplesmente não precisam mais de ajuda da família na escola? Que, de repente, elas se tornam totalmente independentes? Bom, e se essa ideia não estiver certa? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a grande questão que fica é essa. Será que essa necessidade de apoio familiar simplesmente some com o tempo? Ou será que, na verdade, ela só se transforma? É isso que a gente vai desvendar agora. E aqui está o ponto central. A verdade é que, geralmente, o envolvimento da família diminui bastante nessa fase. Só que a necessidade de apoio que os adolescentes sentem, essa não diminui na mesma proporção. Essa diferença é o que os especialistas chamam de lacuna no engajamento. E olha, é um desafio bem maior do que a gente costuma pensar. E as pesquisas sobre o assunto são super diretas. A mensagem é claríssima. O envolvimento da família continua sendo fundamental para o desenvolvimento dos adolescentes. Isso não é um palpite, sabe? É uma conclusão baseada em muitos estudos que bate de frente com aquela nossa ideia inicial. E o mais interessante é que essa não é uma opinião isolada, é um consenso. Profissionais da educação, as próprias famílias, pesquisadores, todo mundo concorda. Mas talvez o mais importante de tudo, os próprios jovens também sentem falta e confirmam essa necessidade. Ou seja, todo mundo está na mesma página sobre a importância desse apoio. Então, o X da questão é o seguinte: a necessidade de ter a família por perto não vai embora. O que precisa mudar, e muito, é a forma como esse apoio acontece. É como cuidar de uma planta, né? Quando ela cresce, a gente não para de regar. A gente só ajusta a quantidade de água, talvez coloque uma estaca para dar suporte. A ideia é criar estratégias novas, que respeitem a busca por autonomia deles, mas sem nunca deixar de estar presente. Ok, o problema está claro, mas e a solução? Como é que se faz isso na prática? A boa notícia é que existe um guia, quase um mapa mesmo, para ajudar a construir essa parceria tão necessária entre a escola e a família. E quem nos apresenta esse caminho é uma super especialista no assunto, a doutora Karen Mapp. O trabalho dela literalmente mudou o jogo, mostrando como as escolas e as famílias podem e devem trabalhar juntas. Esse é o chamado Framework de Capacidade Dual. O nome pode parecer um pouco técnico, eu sei, mas a palavra-chave aqui é dual. A lógica é simples e poderosa. Não adianta preparar só um dos lados. É preciso fortalecer as habilidades tanto dos educadores quanto das famílias, ao mesmo tempo, para que eles se tornem parceiros de verdade, jogando no mesmo time pelo sucesso de estudante. E essa ferramenta não é uma ideia que surgiu do nada, não. Para a gente entender de verdade o valor dela, vale a pena dar uma olhada rápida na sua história, em como ela evoluiu com o tempo e foi até testada por uma crise mundial. A história começa lá em 2013, com a primeira versão. Mas foi durante a pandemia que a importância dessa parceria ficou escancarada para todo mundo. A crise mostrou que essa conexão entre família e escola não é um luxo, é uma necessidade básica. E foi justamente aprendendo com tudo isso que chegamos à versão 2, totalmente nova e aprimorada para os dias de hoje. Por isso é tão importante entender a versão original, porque ela é a base, sabe? O alicerce. A nova versão não apareceu do zero. Ela foi construída em cima de uma fundação muito sólida, que foi testada e aprovada por quase uma década. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito importante para a gente refletir. Como é que nós, nas nossas comunidades, nas nossas escolas e famílias, podemos criar práticas de engajamento que realmente funcionem para os jovens de hoje? É a busca por essa resposta que, no fim das contas, move todo esse trabalho.